Boa tarde, meus amigos queridos. Como estão vocês? Desejo que estejam todos bem. Há quanto tempo, né? Não nos vemos, não nos encontramos, mas enfim, vamos seguir. As nossas reflexões de hoje, elas são baseadas no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1º. Vejam bem, quando Kardec está escrevendo o Evangelho, né? Semana passada, e a Deise, na primeira semana, quer dizer, há 2 semanas atrás, a Deise começou com a introdução, semana passada seu Carlos, e agora hoje a gente recomeça o capítulo 1, né, o capítulo 1º do Evangelho segundo o Espiritismo. E antes da gente começar, eu gostaria, porque acho que essa é a primeira reunião que eu estou gravando, né, depois que a nossa querida Dona Nete fez a passagem, então eu gostaria de dedicar essa reunião de hoje e todas as demais que a gente recomeça o estudo do Evangelho, a essa nossa amiga tão querida, tão frequente, tão perseverante nas reuniões de segunda-feira. Ela que estava aqui sempre, né? Fizesse sol, fizesse chuva, ela estava aqui fazendo a sustentação da reunião, ela chegava sempre mais cedo, fazia o estudo do Evangelho antes e depois as reuniões públicas de segunda. Quando eu cheguei, ela já frequentava há muito tempo a reunião de segunda, então ela realmente é a cara da nossa reunião de segunda. É impossível a gente chegar no centro ou falar das reuniões públicas de segunda sem pensar na Dona Nete. Claro que quando nós voltarmos ao presencial, vamos sentir demais a falta dela, mas sabemos que assim que ela estiver em condições, vai nos visitar espiritualmente nas reuniões de segunda e será muito, muito, muito bom contar com a energia calorosa e gostosa dela. Então, sendo assim, a gente deseja a Dona Nete, né, que ela prossiga na sua caminhada, naquele desejo dela de conhecer, de saber, aquela carinha de corujinha, né, querendo saber. E em homenagem a ela, vamos então ao que interessa, que ela tanto gostava, que eram os estudos, né? E aí a nossa gratidão a ela, e começando como ela sempre gostava, que ela dizia assim, e nós, né? Então, eu sempre começava com uma pergunta, continuo começando com essa pergunta, o que esse estudo tem de prático com a nossa vida cotidiana? Que é isso que é importante. A gente não vem aqui fazer reunião pública, assistir reunião pública, só para saber e mais nada. Não, é o que a gente faz com esse conhecimento, o que a gente faz com esse estudo do Evangelho, aonde que a gente aplica ele na nossa vida prática. É isso que importa, né? E aí, a primeira pergunta que eu faço é, o que é uma revelação divina? É o que vem de Deus, né? Vocês vão dizer, claro, sim, mas e o que é Deus para nós? Opa, aí começaram os problemas, né? Como que a gente imagina Deus? Seria o criador do universo? Tá, mas como que a gente imagina? É uma energia? É um senhor velhinho de barba? O que é Deus, né? Esse conceito para nós ainda é um pouco difícil da gente compreender. A gente sabe que existe, mas não sabe como, né? E os espíritos, para nos ajudar, eles dão uma definição muito interessante lá, logo na primeira pergunta, né? Que eles dizem que Deus é a inteligência suprema e a causa primária de todas as coisas. Tá, sim, tudo bem. Mas qual é a nossa relação com essa inteligência suprema, com essa causa primária de todas as coisas? Como é que a gente se relaciona com esse Criador hoje na nossa vida? Né? Cada momento da vida a gente vai se relacionar com o Criador de uma forma. Mas hoje, como que a gente está se relacionando com o Criador? Nós procuramos conhecer as suas revelações divinas. Como que a gente faz isso, né? Nós sabemos que a lei divina ela está escrita na consciência. Então a gente, né, isso está lá na questão 621 do Livro dos Espíritos. Mas aí a gente pergunta assim, tá, então se está escrita na consciência, qual que seria a necessidade da gente ficar recebendo revelação da lei divina? Os próprios Espíritos nos dizem, é que a gente esquece, às vezes, dessas leis. E a gente despreza, ou a gente às vezes sabe, mas finge que não sabe, né? Porque às vezes vai dar trabalho. E aí Deus, em sua generosidade,
de tempos em tempos, nos envia algumas orientações. E essas orientações, essas revelações, elas são feitas de acordo com a nossa capacidade de assimilação, né? Então, a gente sabe, por exemplo, um bebê, ele compreende diferente de um jovem, adolescente, ou de um adulto, ou de um ancião. Cada pessoa tem um nível de compreensão, apesar de que a idade cronológica não é muito regra, porque a gente tem uns idosos ou jovens que às vezes a gente vê que o espírito está bem mais evoluído. Mas em termos cognitivos, a gente sabe que o bebê aprende de uma forma. Você vai falar com o bebê de um jeito, você vai dar um conteúdo para o bebê diferente do conteúdo que você vai dar para um adulto, né? E aí, a gente, pegando esse exemplo, a gente vê que Deus faz o mesmo conosco. E a gente também sabe que Deus, Criador, ele vai revelando aos poucos, né? E às vezes, mesmo no mesmo período da história, algumas pessoas estão um pouco mais em condições de compreender, outras compreendem menos. Então, é de cada um de nós. Cada vez que a gente vai estudar o Evangelho, a gente vai compreender de um jeito. E eu pergunto assim, mas tá, o que são realmente essas leis divinas? Bom, o que vocês acham que são as leis divinas, além de ser uma revelação divina? O que é isso? Para que serve, né? Eu diria que são orientações. Orientações a nos guiar para o caminho da felicidade plena. Então seria assim, para quem gosta de mapa, seriam os mapas, né? Para quem gosta de GPS, de tecnologia, é o GPS, que facilita a nossa vida de acordo com o nosso estágio evolutivo, né? E assim, nós vamos no estudo de hoje nos basear, além do Evangelho, no livro A Caminho da Luz, que todo mundo conhece, né? Que é belíssimo, do Emmanuel, e também no Consolador, que também é um livro importante para o entendimento da doutrina. E lá, tanto no Caminho da Luz, quanto no Consolador e no próprio estudo do Evangelho, a gente vê que Kardec destaca 3 revelações, né? Quais são essas 3 revelações? A primeira de Moisés, depois Jesus e depois o Espiritismo. Então vamos lá, vamos entender por que Kardec escolheu essas 3 revelações para dizer que são as 3 principais revelações para nós do mundo ocidental. Bom, vamos começar com Moisés, né, que é a primeira revelação que Kardec fala, e vamos ver o que o Kardec está dizendo para a gente. Para quem tiver com o Evangelho, é só pegar lá o Evangelho, capítulo 1, item 2. O que o Kardec diz? Ele diz assim, gente, eu vou ler porque vocês sabem, né, minha cabeça não guarda tudo. Na lei mosaica, há 2 partes distintas. A lei de Deus, promulgada no Monte Sinai, e a lei civil ou disciplinar, que foi decretada por Moisés. A parte divina, ela é invariável. Já a parte disciplinar, ela é apropriada aos costumes e ao caráter do povo, e ela vai se modificar com o tempo, né? Isso é Kardec falando. A gente sabe que Moisés viveu em tempos muito difíceis, mas que ele tinha uma missão, conforme nos relata lá o Emmanuel no livro A Caminho da Luz, que é maravilhoso, conta a história das religiões, da espiritualidade, né, na Terra. E aí o Emmanuel fala bem assim para a gente, ele fala que Moisés, na sua qualidade de mensageiro do Divino Mestre e um médium extraordinário, recebeu os 10 sagrados mandamentos que até hoje representam a base de toda a justiça do mundo. Então, o que Moisés revela? A base de toda a justiça do mundo. E Moisés lega à posteridade as suas tradições no Pentateuco, iniciando a construção da mais elevada ciência religiosa de todos os tempos, para as coletividades por vindouras. E é isso, né? No Ocidente, todas as religiões se ramificaram a partir de Moisés, né? E por isso foi um marco importante. E qual seria, então, a parte divina da lei mosaica? É o próprio Kardec que nos diz que a lei de Deus está formulada nos 10 mandamentos seguintes, que é mais ou menos
a base de todas as religiões ocidentais, né, baseadas no Antigo Testamento. E quais seriam esses 10? O primeiro é o Deus único, aí dependendo do segmento vai dar um texto, né? Mas assim, uma tradução, mas seria mais ou menos: eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tirei do Egito, e não tereis diante de mim outros deuses estrangeiros. Então, o primeiro mandamento é o Deus único. O segundo mandamento fala da conexão com o Criador, que é: não pronunciareis em vão o nome do Senhor vosso Deus. Eu realmente estou em conexão com o Criador? Vou ficar inventando e fingindo que estou em conexão quando não estou, né? A terceira lei fala do equilíbrio, que é: lembrai-vos de santificar o dia de sábado. Então, nem tanto adoração, nem tanto trabalho. A gente tem que ter equilíbrio na nossa vida de encarnados. O quarto mandamento é maravilhoso, que fala da gratidão aos pais pela oportunidade da vida. Então, ele fala de honrar o vosso pai e a vossa mãe, a fim de viver de longo tempo na terra. O quinto mandamento fala do respeito à vida, que é: não mateis. O sexto fala da retidão, que é: não cometeis adultério. Adultério é no sentido de não enganar ninguém, né? O sétimo mandamento fala da honestidade, que é: não roubar. O oitavo fala da verdade, que é: não prestar testemunho falso contra o próximo. O nono fala do respeito, que é: não desejar a mulher do outro, o que é do outro, né? E o décimo também complementa, que é: não cobiceis a casa do vosso próximo, nem o servo, nem o boi, nem o asno, nem qualquer coisa que pertença ao outro. Então, a gente vê o seguinte, que são mandamentos que estão presentes ainda na nossa... não foram revogados, estão presentes na nossa sociedade. Claro que nós não vamos estudar detalhadamente cada uma dessas leis, mas eu ressalto que na parte divina, o que Moisés está revelando para nós? O conceito de justiça. Ele traz para a gente o conceito de justiça e prepara a humanidade para receber Jesus, porque a gente antes de Moisés era muito mais bárbaro ainda, né? E isso, gente, já era uma grande evolução da humanidade. E o Emmanuel, né, explica para a gente, lá na questão 272 do Consolador, ele faz um paralelo entre Moisés e Jesus. Ele fala assim: Moisés proclamou a lei antiga, muitos séculos antes do Senhor, e apresentava a revelação com a face divina da justiça. Mas, com Jesus, o homem do mundo recebeu o código perfeito do amor. Se Moisés ensinava o olho por olho, o dente por dente, Jesus esclarecia que o amor combate a multidão dos pecados. E aí eu pergunto, né? E nós? Como que nós praticamos a lei de justiça? A gente pratica a lei de justiça com amor? Ou a gente ainda quer se desculpar com a lei de justiça para fazer uma coisa muito ainda pequenininha, né? Que a gente usa a lei de justiça para justificar algumas coisas que a gente faz que não são muito interessantes, né? E aí o próprio Emmanuel, ele fala que daí a verdade de que as criaturas humanas se redimirão pelo amor e se elevarão a Deus também por amor, anulando com o bem todas as forças que lhes possam encarcerar o coração nos sofrimentos do mundo. Ou seja, só o bem pode vencer o mal. Não há outro caminho a não ser aprender a amar. Mas eu pergunto, nós estamos dispostos a aprender a amar? Porque aprender a amar dá trabalho. Todo aprendizado é trabalhoso. Não existe aprendizado do nada, né? Você dorme e acorda já sabendo. Tudo exige de nós, requer de nós um certo esforço. E aí eu também pergunto assim, qual é o tamanho da nossa disposição para esse aprendizado? Por quê? Porque tudo é aprendizado. E só depois de aprendermos com Moisés sobre a justiça é que podemos passar para a próxima revelação trazida por Jesus, que é o amor.
E aí, voltando lá para o Evangelho, né, para Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec fala assim, que Jesus não veio destruir a lei de Deus, veio cumpri-la. Isto é, desenvolvê-la, dar-lhe o verdadeiro sentido e adaptá-la ao grau de adiantamento dos homens. Por isso é que se nos depara nessa lei o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, base da sua doutrina, porque Jesus fala o quê? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, né? E como que Jesus revelou a lei divina do amor para nós? O próprio Kardec lembra que o papel de Jesus não foi o de um simples legislador moralista, né? E que tinha por exclusiva autoridade a sua palavra. Não. Cabia a Jesus dar o cumprimento às profecias que lhe anunciaram o advento. A autoridade de Jesus vinha da natureza excepcional do seu espírito e da sua missão divina. É isso que a gente vê, Jesus dando testemunho de tudo que ele fala. Vejam que Jesus não escreveu nada, não tem nada escrito por Jesus. Ele apenas nos ensinou com o seu exemplo e a sua fala em cada situação cotidiana, né? E o que Jesus revelou para a gente nesse cotidiano? Próprio, continuando lá com Kardec, né? Ele viera ensinar aos homens que a verdadeira vida não é a que transcorre na terra, e sim a que é vivida no reino dos céus. Jesus veio ensinar o caminho que a esse reino conduz, os meios de se reconciliar com Deus. Então, em resumo, Jesus nos fala de quê? Da eternidade da vida e da lei de amor. E lá no Caminho da Luz, o Emmanuel, ele nos lembra que Jesus fez uma revolução espiritual no planeta. E quando o Emmanuel fala assim, vou ler também, tá? A manjedoura assinalava o ponto inicial da lição salvadora do Cristo, como a dizer que a humildade representa a chave de todas as virtudes. Começava a era definitiva da maioridade espiritual da humanidade terrestre, de vez que Jesus, com a sua exemplificação divina, entregaria o código da fraternidade e do amor a todos os corações. A sua lição de amor e de humildade foi única em todos os tempos da humanidade. Não é isso que a gente vê, que a gente estuda sobre Jesus? E eu pergunto, né? E nós? Como que nós estamos desenvolvendo a humildade e a fraternidade no nosso cotidiano? Será que é como Jesus nos ensinou? O Emmanuel ainda continua dizendo para a gente assim, que o Cristo veio trazer ao mundo os fundamentos eternos da verdade e do amor. Como que ele trouxe isso, gente? De forma simples, incluindo todos, não tinha exclusão com Jesus, né? Sua palavra mansa e generosa reunia todos os infortunados e todos os pecadores. Escolheu os ambientes mais pobres e simples para viver suas lições sublimes, mostrando aos homens que a verdade dispensava o cenário suntuoso para fazer-se ouvir. As suas pregações na praça pública aos seres mais desprotegidos e desclassificados demonstrava que a sua palavra vinha reunir todas as criaturas na mesma vibração de fraternidade, na mesma estrada luminosa do amor. Jesus combateu pacificamente todas as violências oficiais do judaísmo, renovando a lei antiga com a doutrina do esclarecimento, da tolerância e do perdão. Então é muito bonito isso que o Emmanuel fala, né, de Jesus. E eu pergunto, e nós? O quanto nós estamos praticando esclarecimento, tolerância e perdão? Na época de fake news, né, esclarecimento é muito importante. Na época de negação da ciência, é muito importante a gente se esclarecer. Numa época de polaridades, é muito importante a gente ter a tolerância e também exercer o perdão, né? A lei de amor e os exemplos de Jesus são os nossos desafios diários. E é por isso que nós estamos sempre estudando o Evangelho, para ver se a gente aprende, né? Então, eu pergunto, já que Jesus reuniu tanto, né, trouxe toda a sabedoria, será que com a vinda de Jesus acabou as revelações? Não tem mais nenhuma revelação?
Kardec diz que não. Por quê? Kardec diz que Jesus não disse tudo, que ele limitou-se a lançar o germe de verdades que, segundo o próprio Jesus declarou, ainda não podiam ser totalmente compreendidos pelos homens na época que Jesus esteve aqui. Então Jesus falou de tudo, mas em termos implícitos, era mais ou menos implícito, por isso que Jesus usava as parábolas, né? Mas por quê? Porque para ser apreendido o sentido oculto de algumas palavras de Jesus, era necessário que novas ideias e novos conhecimentos trouxessem a chave indispensável. Ideias que, porém, não podiam surgir antes que o espírito humano houvesse alcançado um certo grau de madureza. Então, o que faltava ainda? Faltava que a ciência tinha que contribuir poderosamente para a eclosão e o desenvolvimento de tais ideias. Importava, pois, dar à ciência tempo para progredir. Isso é Kardec falando lá no livro, no Evangelho, tá, gente? Ou seja, o Jesus ensinou tudo, mas de acordo com a nossa capacidade de aprendizado na época. Nós ainda éramos, na época de Jesus, jovens, adultos em termos de evolução espiritual. E o que aconteceu? Fizemos um monte de interpretações equivocadas. Cometemos um monte de injustiças em nome de Jesus. Não foi assim que fizemos? Assim, com a deturpação pelas religiões dos ensinos de Jesus e o avanço das ciências, né, surgiu a necessidade de uma nova revelação. E como que isso se deu? Bom, aconteceu que a gente que é estudioso da doutrina sabe. Os espíritos se manifestaram em vários lugares com esclarecimento sobre a vida espiritual. Aí Kardec investigou, reuniu essas comunicações e nós passamos então a ter o Espiritismo, que é o marco, né, a publicação do Livro dos Espíritos em 1857. E o Kardec explica que o Espiritismo é a ciência nova, que vem revelar aos homens, por meio das provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corpóreo. É a essas relações que o Cristo alude em muitas circunstâncias, e daí vem que muito do que Jesus disse permaneceu ininteligível ou falsamente interpretado. O Espiritismo é a chave com o auxílio da qual tudo se explica de modo fácil. Isso é o Kardec falando, né? Então, o Espiritismo muda o cristianismo, gente? Não, claro que não. Nem Cristo mudou a lei mosaica completamente e nem o Espiritismo vem mudar a lei que Jesus trouxe para nós. Que a lei é sempre a lei de justiça e amor. Claro que nós sabemos que o Espiritismo não muda o cristianismo, e é o próprio Kardec que vem nos esclarecer lá no item 7 do Evangelho. Ele fala assim: assim como Cristo disse, não vim destruir a lei, porém cumpri-la, também o Espiritismo diz, não vim destruir a lei cristã, mas dar-lhe execução. O Espiritismo nada ensina em contrário ao que ensinou Cristo, mas desenvolve, completa e explica em termos claros e para toda a gente o que foi dito apenas sob uma forma alegórica por Jesus, porque a gente não conseguia compreender, né? O Espiritismo vem cumprir o que Cristo anunciou e preparar a realização realização das coisas futuras. Então, o Espiritismo vem cumprir o que o Cristo anunciou e preparar a realização das coisas futuras. O Espiritismo é, pois, obra do Cristo, que preside, conforme igualmente o anunciou, a regeneração que se opera e prepara no reino de Deus na Terra. Ou seja, o Espiritismo não substitui o cristianismo. Ele apenas complementa e reforça os ensinos do Mestre Jesus, revelando como se dá a vida do espírito imortal. É isso que o Espiritismo vem explicar para nós. E agora, né, a gente já caminhando para o final, já falo para caramba, eu lembro que o Kardec, ao organizar o Evangelho, o capítulo 1, ele começa os seus estudos com a citação de Jesus, que está em Mateus, que fala:
Não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Não os vim destruir, mas cumpri-los, porquanto em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão sem que tudo que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido. O que Kardec está nos explicando quando começa o Evangelho com essas palavras de Jesus? Que tudo se complementa na obra da criação divina. Nada se perde. Cada aprendizado vem ao seu tempo, de acordo com a nossa capacidade de assimilação. E nós, né? O que estamos fazendo com os aprendizados adquiridos ao longo das nossas vidas? Será que estamos praticando as leis divinas que já sabemos e que já conhecemos? Bom, e para sintetizar as nossas reflexões de hoje, Emmanuel, lá no Consolador, na questão 271, resume muito bem o nosso estudo das três revelações. O Emmanuel bota assim, olha, vou ler direitinho para a gente não perder nenhuma palavrinha. Emmanuel fala assim: até agora, a humanidade da era cristã recebeu a grande revelação em três aspectos essenciais. Moisés trouxe a missão da justiça, o Evangelho de Jesus, a revelação do amor, e o Espiritismo, na sua feição de cristianismo redivivo, a verdade. No centro das três revelações encontra-se Jesus Cristo, como fundamento de toda a luz e de toda a sabedoria. É que com amor a lei manifestou-se na terra no seu esplendor máximo. A justiça lhe aplanara os caminhos e a verdade esclarece os seus divinos ensinamentos. Ou seja, o objetivo das três revelações divinas é nos ensinar a praticar a justiça, o amor e a caridade na nossa vida diária, no nosso cotidiano. Não é só falar e falar, entendi, mas não fazer nada. É para a gente poder aprender a agir, né? E assim, gente, eu fico por aqui lembrando a todos vocês que o Criador, ele é justo e amoroso e nos oferece o esclarecimento necessário de acordo com a nossa capacidade de assimilação. Sendo assim, eu fico por aqui. Beijos carinhosos nos corações de todos. Boa semana, se cuidem para que possamos em breve nos reencontrar de uma forma segura e saudável.